Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de workshop Nutrição Clínica na Prática. Eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista, e estou aqui te apresentando esse workshop de 4 dias para que a gente possa falar a respeito de todo o trajeto necessário para esse início de carreira. Você que é nutricionista recém-formado, que ainda não tem prática clínica, e você que já é nutricionista formado há algum tempo, mas que ainda não se encontrou na sua prática clínica. Como assim não se encontrou? Ainda não conseguiu se encaixar na rotina, na complexidade dos atendimentos, em toda a parte técnica necessária para que você possa desenvolver os atendimentos de uma forma mais eficiente e levando bons resultados aos seus pacientes. Então, nesse primeiro dia de workshop, eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da minha trajetória no início da carreira em nutrição clínica. É óbvio que a habilidade que a gente obtém na rotina prática diária depende muito da nossa própria experiência. É um pouco complicado que uma terceira pessoa traga a sua própria experiência e te dê isso, e isso apenas sirva de condição para que você desenvolva por conta própria as suas habilidades. É óbvio que a prática é muito importante, mas a história que eu vou contar para vocês hoje, nesse primeiro dia, a respeito do início das minhas práticas, do início da minha carreira, dos momentos iniciais, dos desafios que enfrentei, foram todos enfrentados separadamente, isoladamente. Eu não tive apoio, orientação, nenhum suporte técnico de alguém que me direcionasse a respeito do que escolher, por qual caminho ir. Tudo foi muito intuitivo e muito baseado na minha vontade de buscar alcançar esses objetivos. Só que nesse workshop eu vou te preparar, te orientar, te passar as ferramentas e as estratégias mais importantes para que nesse início você tenha segurança para dar seus primeiros passos. Bom, então eu fui graduada na Universidade Federal da Bahia há 17 anos e desde que eu fiz a escolha pelo curso de nutrição, eu já tinha plena certeza de que seria a área clínica a minha área em que eu atuaria. Isso já facilitou muito o meu caminhar, porque no momento que eu decidi qual seria a minha área de atuação, isso foi me facilitando na hora de fazer as escolhas, de me direcionar e de entender as oportunidades que eu estava recebendo. Quando a gente não sabe exatamente a área que quer seguir, qual é o sonho, qual é o grande desejo, isso dificulta um pouco, porque normalmente as oportunidades surgem e nós não sabemos se são oportunidades ou não. Ou então, na primeira dificuldade enfrentada, já percebemos isso como motivo suficiente para desistir. Então, uma primeira coisa que eu deixo bem claro para todos vocês é que saber se direcionar, saber a escolha correta da área de atuação que você quer ao adentrar no curso é o fator mais importante, determinante, posso até dizer, para que todo o caminhar se desenrole de uma forma mais tranquila e que você consiga aprender bastante nesse percurso. Então, como eu estava falando, há 17 anos eu me graduei em nutrição, só que até isso acontecer, muitas coisas eu pude vivenciar desde a época de estudante até esse momento chegar. Então, no terceiro semestre do curso ainda, eu busquei por conta própria um estágio voluntário, que ainda não era na área clínica que eu tanto sonhava, mas eu entendia já no terceiro semestre que qualquer experiência prática que eu obtivesse durante a graduação seria extremamente importante para o meu amadurecimento quanto estudante e futura profissional. No momento em que eu optei por realizar esse estágio extracurricular, voluntário e em uma área que não era a minha área de preferência, eu paguei para ver todo o aprendizado que eu teria, as experiências, as situações que eu enfrentaria, né? E tinha certeza de que eu levaria muita coisa boa, muita coisa positiva dessa experiência para a minha vida. Então, no momento que eu aceitei esse estágio, era um estágio voluntário, terceiro semestre, na área de produção. Foi uma cantina escolar. E foram 8 longos meses que eu pude vivenciar essa prática nessa cantina, aprendendo bastante. Já percebia que a minha postura dentro de sala de aula com os meus colegas já se diferenciava bastante, porque eu estava um pouco à frente deles no sentido de já ter uma vivência prática, enquanto a maioria deles exercitava ali apenas a parte teórica e a parte acadêmica, eu já conseguia vislumbrar fora dos muros da faculdade como era uma rotina
de execução numa área de produção, mesmo pequena, de uma escola, mas eu já podia vivenciar isso, que foi muito positivo para mim. Foram 8 meses em que eu pude fazer um pequeno network nesse colégio, tive contato com a nutricionista, com todo o pessoal de produção, e isso já me engrandeceu um pouco para me motivar a continuar. Em outra oportunidade, no quarto semestre, entre quarto e quinto semestre, eu consegui 2 estágios na área de análise de alimentos, que eu aceitei um pouco relutante, porque ainda não era o que eu queria, mas eu entendia que para que eu alcançasse o objetivo de chegar aos atendimentos clínicos, de chegar a abordar um paciente real, de ajudá-lo com relação à sua patologia, aos seus problemas, eu entendia que eu precisava amadurecer um pouco mais. Então, no quarto semestre ainda era um período pequeno para que eu vislumbrasse esse objetivo. Portanto, eu aceitei, fui aprovada nesses 2 estágios de análise de alimentos, em 2 dissertações de mestrado de professoras minhas, e durante quase um ano, esses 2 trabalhos foram desenvolvidos em laboratório de análise de alimentos, onde eu pude vivenciar na prática a manipulação de vidrarias e etc., instrumentos que eu conhecia apenas na teoria e nas práticas de laboratório de carga horária pequena dessas disciplinas, mas eu tinha ali na minha realidade diária uma prática de estar manipulando vidrarias, trabalhando em laboratório, analisando alimentos, gerando dados para uma pesquisa tão importante para essas 2 professoras minhas. Então aquilo, de certa forma, acrescentou bastante na minha vida acadêmica. Eu entendia que isso também era muito importante para que eu tivesse mais informações para complementar o meu currículo Lattes, porque todas as experiências que nós adquirimos durante a graduação são extremamente importantes para a nossa carreira acadêmica. E isso futuramente nos abre portas. Todo mundo entende dessa maneira. A grande questão é que muitos estudantes ou não procuram por conta própria essas oportunidades ou não as encontram e colocam isso como uma desculpa, vamos dizer assim, como uma justificativa, né, para passar por toda a graduação sem ter executado, sem ter aprendido por conta própria outras experiências, sem ter vivido outras situações que contribuem muito para essa prática acadêmica, para essa vida acadêmica. Então, nisso já terminava em torno do quarto, quinto semestre, e eu já tinha cumprido 3 estágios extracurriculares, o que já me acrescentava bastante na minha carreira acadêmica, o que me ensinou bastante, me fez entender que realmente era a área clínica que eu queria. Quanto mais estágios eu fazia fora da área clínica, mais eu entendia que era a área clínica que eu queria. Então aquilo, inclusive, foi bom também no sentido de me fazer entender que não eram aquelas áreas anteriores que eu queria para a minha vida profissional, para a minha carreira. Então isso me dava cada vez mais certeza, o que também foi muito bom, foi muito válido. Até que, por volta do quarto, quinto semestre ainda, eu pude ter a oportunidade de atender em ambulatórios, porque as universidades federais, elas têm hospitais próprios e ambulatórios de atendimento. E o curso de nutrição nesses ambulatórios tem até hoje os seus ambulatórios próprios de atendimento, que na verdade abre portas para os estudantes que cursam, para os próprios professores, e nós temos a feliz oportunidade de passar por um processo seletivo e começar a fazer parte desses ambulatórios. Então nós escolhemos um ambulatório que queremos atender, que queremos assistir os atendimentos, fazemos uma seleção e a aprovação a gente inicia, né, terceiro, quarto semestre assistindo às consultas, o que é muito engrandecedor, porque você observar ainda como estudante, terceiro, quarto semestre, um atendimento com um nutricionista e com um paciente real é muito enriquecedor, porque a gente consegue observar a dinâmica do atendimento, né, entender as entrelinhas de todas as questões relacionadas àquele momento de assistência, de atenção nutricional, e a gente vai fazendo as anotações e depois tem a oportunidade de tirar as dúvidas com o professor que fez o atendimento. Então isso eu tive a oportunidade de participar de 2 ambulatórios, ainda apenas assistindo às consultas. Como eu gostei da situação, gostei da experiência, entendia que era um direito meu quanto estudante, dentro da instituição que eu cursava, poder participar desses ambulatórios,
Logo, eu me inscrevi para participar da seleção mais para frente. Só que aí eu já tinha a habilidade de atender o paciente. Havia um professor que supervisionava, mas eu não estava mais apenas observando os atendimentos. Eu já tinha plena condição de abrir o prontuário, de fazer o atendimento, fazer avaliação nutricional, interpretar exames laboratoriais e etc. Então, nessa segunda seleção que eu pude participar, eu já fui para um terceiro ambulatório. Então, foi uma terceira patologia que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto e, nesse momento agora, de fazer os atendimentos. Passei por 3 ambulatórios ainda com atendimento, né, o que foi muito bom para o meu currículo, porque eu pude colocar lá mais 3 experiências diferentes durante diferentes períodos. Tive a oportunidade de ter contato com vários pacientes, com várias pessoas, com o público em geral, reuniões com professores, discussão de caso clínico com colegas. Então, tudo foi muito enriquecedor. E cada vez mais eu tinha plena certeza de que era a área clínica que eu queria. Só que eu ainda sonhava um pouco mais alto e pensava em fazer atendimentos, em atuar a nível hospitalar, com um paciente um pouco mais complexo, um paciente cirúrgico, e futuramente eu já galgava a oportunidade de atuar em uma unidade de terapia intensiva, que eu sempre considerei como área de extrema importância, e eu tinha muita curiosidade em entender de que maneira um nutricionista poderia estar atuando naquela unidade de terapia intensiva, quais as responsabilidades, né, as competências que o nutricionista teria que ter para atuar em uma unidade de terapia intensiva. E eu sabia que esse era um sonho um pouco mais distante, mas não era impossível. E eu entendia que eu deveria seguir alguns passos até chegar a essa grande realização. E lá eu estava fazendo tudo o que era possível para alcançar esse objetivo. Eu já entendia que eu estava no caminho certo para alcançar esse objetivo final. Foi quando surgiu, na época, uma empresa que terceirizava a venda, a comercialização de dietas enterais e que também fazia o recrutamento, a seleção de profissionais de saúde, como médicos, nutricionistas e estagiários de nutrição, para participar da MTN, que é a Equipe Multidisciplinar em Terapia Nutricional. Essa empresa que terceirizava tanto a venda das dietas enterais e parenterais, quanto a equipe multidisciplinar, ela estava presente em alguns hospitais na época, na minha cidade. E isso foi muito importante para os profissionais da época e para quem era estudante na época, porque foi uma grande oportunidade de poder vivenciar a prática clínica dentro de hospitais e, o mais importante, fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, onde nós tínhamos toda a assistência, todo o apoio de médicos, nutrólogos e nutricionistas para nos supervisionar. Então, na época, foi ansiedade de todos os estudantes, foi geral para participarem dessa seleção. Eu me lembro bem que no primeiro dia de processo seletivo, essa empresa estava lotada de alunos, encontrei vários colegas de várias instituições diferentes, porque todo mundo buscava realmente aquela oportunidade de atuar na área clínica tendo supervisão. Então foi a oportunidade do momento. E aí eu tive a oportunidade de participar dessa seleção e fui aprovada. E fui para um hospital de médio porte, em que eu daria assistência à parte da enfermaria. Nós fazíamos, na época, nós estagiários, fazíamos o rastreamento de todos os pacientes que tinham necessidade de suporte nutricional. Então, desde a admissão desses pacientes, nós íamos visitá-los nas enfermarias, nos apartamentos, para perguntar, para questionar a respeito do consumo alimentar, de história prévia de patologias, qual foi o motivo da internação e etc., para que a gente pudesse entender e justificar se haveria necessidade de suporte nutricional. Porque uma vez havendo essa necessidade, a equipe multidisciplinar começaria a dar o acompanhamento, a dar assistência a esses pacientes. Então, nosso papel quanto estagiários na época era fazer justamente esse rastreamento e gerar dados para que a equipe pudesse iniciar o trabalho dentro da equipe multidisciplinar em terapia nutricional. Então, por muito tempo, alguns meses, eu fiquei com essa função, mas eu já galgava acompanhar os pacientes, poder ajudar a nutricionista a fazer a prescrição da dieta enteral, poder visitar o paciente com mais autonomia, né, sozinha, e poder perguntar a ele como é que estava a evolução, poder preencher uma evolução nutricional.
Eu sabia que nesse momento eu poderia até preencher a evolução nutricional, mas eu não poderia assinar, porque eu ainda não tinha um registro no conselho. Mas eu já sonhava em visitar o paciente com mais autonomia, fazer as devidas perguntas e baseada nessa visita e nessas perguntas eu já preenchi uma evolução nutricional num prontuário de verdade em um hospital. Então eu sabia que era questão de pouco tempo isso acontecer, porque o mais difícil eu já tinha conseguido, que era estar dentro de um hospital, estar sob o apoio, sob a supervisão de uma equipe multidisciplinar, e eu já estava encaixada naquela situação que eu tanto queria. Então faltava muito pouco para que eu pudesse alcançar esses outros objetivos. Até que a nutricionista que me supervisionava, ela me dava muita assistência, muito apoio. Sou muito grata a ela até hoje, porque foi a primeira situação em que eu tive dentro de um ambiente hospitalar esse acompanhamento tão de perto, então com tanta atenção. E eu já começava a conversar com ela e a pedir, né, que ela me desse uma oportunidade de avançar um pouco mais dentro do que eu fazia, que era apenas o rastreamento de pacientes. Eu lembro que tinha outros estagiários, outros colegas que estavam comigo nessa função, e eles meio que permaneciam naquela função, não tinham muito interesse em avançar, né, em buscar outras metas, outros objetivos. E eu já estava ali na linha de frente, sempre pedindo a ela uma oportunidade de visitar um paciente mais complexo com ela, um paciente cirúrgico, até que teve um dia que ela falou que ia me levar para visitar um paciente dentro da UTI. Então aquilo para mim foi um sonho realizado, porque eu pude pela primeira vez adentrar em uma unidade de terapia intensiva usando um jaleco com uma prancheta de evolução na mão. Eu não ia fazer absolutamente nada, mas eu estava acompanhando ela na visita. Então eu percebia como era a postura, de que forma ela abordava os médicos, os enfermeiros, como é que ela abordava os pacientes, e aquilo para mim foi maravilhoso. Foi quando eu comecei a ter mais certeza de que era aquilo que eu queria. E eu pensava, bem, eu já estou no lugar certo, com as pessoas certas. Tudo vai ser uma questão de tempo até eu chegar a esse objetivo. Então, percebendo o meu grande interesse em galgar mais esse espaço, alcançar mais esse objetivo, essa nutricionista me colocou para fazer a visita aos pacientes sozinha, porém, no momento de desenvolver a evolução nutricional, ela me pedia que eu fizesse com ela, para que ela pudesse supervisionar, corrigir o que fosse necessário. Mas isso para mim foi super importante, porque eu já me sentia com autonomia de chegar pela manhã, pegar a minha prancheta e já começar a fazer minhas visitas sozinha. Conversar com os pacientes, conversar com os enfermeiros, já de repente ter alguma abordagem com algum médico. É óbvio que todos os médicos tinham ciência de que nós, estagiários, estávamos ali supervisionados por uma equipe. Nós não estávamos sozinhos. Mas isso dava mais autonomia, mais independência e, obviamente, mais motivação para que a gente pudesse querer sempre avançar. Até que passaram-se um ano e meio nesse período todo de estágio, foi quando ela me colocou realmente para fazer as visitas e construir as evoluções nutricionais da UTI geral, que era uma UTI grande na época. E nesse momento em que realmente, né, eu me sentia assim muito feliz em poder estar naquele espaço, em poder realizar aquele trabalho que eu tanto sonhava. Fiquei aí durante quase um ano ainda, isso conciliando a graduação com esse estágio. Já chegava próximo do 7º semestre e eu já estava muito familiarizada com o ambiente de UTI, com a evolução dos pacientes, a melhora dos quadros clínicos, a piora de alguns, né, e saber que eu estava de alguma forma contribuindo naquele processo todo de acompanhamento clínico desses pacientes. E o aprendizado, eu nem tenho como dizer a vocês, né, que foi imenso. Foi uma experiência não só profissional, como uma experiência de vida, poder estar ali rotineiramente dentro de uma unidade de terapia intensiva, próximo de toda a situação de sofrimento, de dor, de perda, assim como de melhora e de recuperação, de ver o paciente indo embora, né, agradecendo por toda a assistência da equipe. Então, aquele momento, aquela fase para a minha vida foi muito enriquecedora, foi muito importante e são experiências que eu trago até hoje. Não só as experiências técnicas da rotina clínica, mas também toda a experiência de vida que eu pude adquirir vivenciando aquela rotina. Então, depois de ficar já bem familiarizada, dando plantões, finais de semana,
feriados, enquanto as pessoas programavam viagem, eu pensava, não, eu vou dar plantão esse feriado, esse Natal, esse Réveillon, esse Carnaval, né? Enquanto os colegas na faculdade pensavam em viajar, ir pra praia e tal, e sair à noite, porque no outro dia era feriado, eu lembrava que no dia seguinte eu tinha plantão para dar. Eu tinha que estar lá às 7 horas, em ponto, para poder fazer a visita aos pacientes, poder fazer a evolução nutricional, solicitar a indicação da dieta interal e essa dieta chegar no tempo hábil e eu deixar o plantão com tudo organizado, sem nenhuma intercorrência, aí sim eu poderia ir embora. Isso aí já era período da tarde. Então, independente de feriado, de folgas que todo mundo na época tinha, eu estava trabalhando. Eu já era remunerada nessa época, obviamente não era uma remuneração, era uma remuneração de estagiário, mas isso para mim era o que menos importava. O que mais me importava nesse momento era todo o aprendizado que eu estava obtendo naquela grande oportunidade que eu tanto quis, que eu tanto busquei, que eu tanto desejei e alcancei. E naquele momento eu pouco me importava de estar dando plantão em feriado. Isso para mim não era um problema, porque inclusive eu sempre pensava que o que eu mais desejava naquele momento era, ao me formar, estar trabalhando. Era o meu foco desde o primeiro dia em que eu entrei na graduação. Porque eu sabia de todo o investimento que meus pais estavam fazendo, apesar de ser uma faculdade pública, mas todo o investimento em mudar de cidade, com moradia e todas as despesas que a gente sabe que numa situação dessa existem. Então foi um investimento de 6 anos praticamente. Então eu já pensava nisso, eu preciso me formar trabalhando. Eu quero já estar empregada, eu quero poder estar trabalhando no que eu quero. Então é essa a minha meta, é isso que eu busco. Por isso que toda dificuldade que eu passei, todo desafio, os erros e acertos que eu passei ao longo da graduação foram pequenos detalhes, porque o que eu entendia é que o objetivo maior era sair da graduação já trabalhando e poder, baseado nisso, construir minha vida pessoal e profissional e obter as coisas que eu queria e estudar cada vez mais e me empenhar cada vez mais para fazer um trabalho melhor. E assim foi. Quando a gente pensa, quando a gente deseja e quer de verdade, as coisas fluem, as coisas acontecem. E foi isso que eu percebia na minha prática. Então, depois desse período já muito familiarizada na unidade de terapia intensiva, já dando meus plantões, me sentindo com mais autonomia, obviamente eu não ia para os plantões sozinha, os nutricionistas da equipe se revezavam para nos acompanhar os estagiários, mas eu já me sentia muito segura, muito tranquila. Uma coisa que eu não percebia, por exemplo, com os meus colegas em sala de aula. Enquanto eu assistia às aulas da disciplina Nutrição Integral, aquilo para mim era tudo muito fácil, aquilo ali eu já aplicava, eu já prescrevia na prática para um paciente real aquelas dietas que a professora explicava na aula teórica, como calcular, volume, vazão, indicação e etc. Aquilo tudo para mim era muito fácil, era muito tranquilo. E aquilo me dava uma alegria imensa, porque enquanto eu percebia que aqueles colegas que vivenciavam apenas a teoria, eles tinham uma certa dificuldade, não entendiam de que forma aquilo poderia ser aplicado na prática, aquilo para mim eu já tirava de letra, porque eu tinha uma experiência prática conciliada com essas aulas teóricas, o que foi muito gratificante. E aí o final do curso foi se aproximando, chegou o grande momento dos estágios curriculares, que todos nós sabemos que duram em torno de um semestre, algumas instituições ao longo de 2 semestres, mas o que é fato em todas as instituições é que o tempo para execução desses estágios é muito pequeno, é em torno de 1 mês e meio, 2 meses. Então é muito pouca a oportunidade de experiência prática que a gente tem quando fica dependendo 100% desse estágio curricular. E é uma coisa que eu tinha desde sempre dentro de mim. Eu sabia que o tempo de experiência em nutrição clínica apenas pelos estágios curriculares não seria suficiente para eu sair preparada, sair segura, tranquila, né, e podendo executar aquele conhecimento teórico de uma forma eficiente. Eu sabia que isso não ia acontecer, mas quando eu lembrava que eu já tinha 1 ano e meio, 2 anos quase, estagiando na área que eu queria, na área que eu sonhava, e que aquilo iria facilitar e muito a minha entrada no mercado de trabalho, a facilidade de participar de outros ambientes, de outros hospitais, participar de outras equipes multidisciplinares, porque eu já tinha um conhecimento prático, eu já tinha uma vivência, eu já tinha condições de tirar as minhas próprias conclusões,
de fazer as análises de acordo com o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Mas chegava o grande momento, que era o momento de iniciar os estágios curriculares. E o meu grande receio era a empresa não querer continuar comigo, considerando a minha obrigatoriedade de cursar os estágios curriculares. E sabemos que os estágios curriculares, eles ocupam praticamente todo o dia, de segunda a sexta, sendo que alguns, principalmente quando chega no ciclo de nutrição clínica, o estudante tem ainda que dar plantões no hospital sábado e domingo. Então eu tinha um grande medo de ser descartada nesse momento por conta da obrigatoriedade dos estágios curriculares. Mas aí eu deixei o tempo passar e fui aguardando. E aí foi quando me veio a proposta da nutricionista que me supervisionava. E ela me perguntou, os estágios estão chegando. E aí, o que é que você decidiu? Você vai permanecer conosco no estágio extracurricular e vai conciliar ou você vai querer desistir? Porque tem muita gente querendo essa vaga. Se você não for permanecer aqui no estágio, a gente vai ter que abrir vaga para colocar essa vaga para um outro estudante, e você vai cursar os seus estágios curriculares. Só que nesse momento eu nem pensei duas vezes, porque eu sabia que se eu deixasse aquela oportunidade, naquele momento tão crucial da minha formatura, talvez eu não pudesse encontrar mais uma oportunidade como aquela. Então, a partir do momento que a nutricionista me deu a opção de conciliar os dois estágios, a pergunta que eu fiz para ela foi: como é que eu vou conciliar? Como é que você sugere que eu concilie os dois estágios? Porque a maneira que você me disser que eu posso conciliar, tenha certeza que eu vou conciliar e vou permanecer. Eu não vou desistir do estágio extracurricular por conta do estágio curricular. Eu vou conciliar os dois. Ela disse: bom, já que você quer permanecer, a vaga é sua, só que você vai cumprir a carga horária dos seus estágios curriculares de segunda a sexta-feira. Você não vem para o hospital, mas ao longo de todo esse semestre de estágio, período de estágio curricular, você vai precisar vir todos os finais de semana, sem descanso, porque é uma forma de você compensar a carga horária de segunda a sexta que você não vai cumprir. E aí, quando ela me disse isso, eu falei: meu Deus do céu, eu vou conseguir dar conta disso? Porque você já vem de um processo de final de curso muito cansativo, muito estressante, dormindo pouco, comendo na hora que dá para comer porque não dá tempo, um volume de coisas para estudar muito grande, uma cobrança muito grande por parte dos professores. E chegando nessa reta final, eu ainda ter que me empenhar a esse ponto de estar trabalhando praticamente de domingo a domingo, ao longo de todo um semestre. Mas aí eu pensei o seguinte: se eu deixar essa oportunidade para depois, talvez outra não apareça. Então eu não posso descartar essa oportunidade de maneira nenhuma. E foi o que eu fiz. O semestre curricular dos estágios curriculares começaram e eu cumpri a minha carga horária de segunda a sexta, trabalhando manhã, início de tarde, e sábado, cedo, 7 horas da manhã, eu estava indo para o plantão, tanto no sábado como no domingo. Então, vocês imaginam que eu tinha praticamente metade da tarde para descansar e à noite, sendo que eu tinha muita coisa para estudar. Relatório de paciente do estágio curricular, todas as atividades de estudo de caso clínico também desses pacientes e o plantão do final de semana, que era de extrema responsabilidade. Então, o nutricionista do plantão ia conosco, com os estagiários que permaneceram, né, e nos dava toda essa supervisão, mas a gente tinha a responsabilidade de chegar no horário, de sair depois que todo o trabalho fosse concluído, depois de ter certeza de que todas as dietas chegariam no horário certo, aí a gente podia ir embora sem problema nenhum. Então foi uma fase da minha vida extremamente desgastante, extremamente cansativa, em que eu não tive vida social ao longo desse semestre todo, porque não tinha nem como, eu tinha que dormir para acordar cedo, para ir para os estágios, para entregar relatório, tudo no prazo. E aí chegou um outro grande momento desafiador também, que me gerou uma certa angústia, porque eu pensava o seguinte: poxa, eu fiz isso, permaneci no estágio extracurricular, conciliando com o curricular, será que eles vão me contratar? Eu pensava comigo que seria justo que houvesse uma contratação, que eu assumisse realmente o posto de nutricionista da unidade, considerando que eu já estava há 2 anos praticamente estagiando, que eu conciliei os meus estágios extracurriculares, esse estágio extracurricular com os curriculares. Então eu pensava que seria merecido que eu permanecesse agora como nutricionista contratada. Mas, mais uma vez, né, eu confiei, desejei, mas fui fazendo o que tinha que fazer e deixando as coisas acontecer.
E aí foi quando a nutricionista supervisora, ela teve um problema de saúde e ela me comunicou que precisava se afastar por um tempo, porque ela não tinha condições de permanecer no nível de rotina, de estresse, de trabalho. E aí ela perguntou, como eu vou me afastar e você é a estagiária que está mais presente, foi a que avançou mais rápido, a que buscou, a que eu percebo mais segurança, eu vou sugerir, vou indicar que você me substitua. Então aquilo para mim foi o maior presente de todos, porque aquele sonho inicial de me formar trabalhando, ele estava se concretizando. Eu ia me formar realmente, faltava acho que um mês para eu me formar e eu receber essa proposta maravilhosa que foi, na verdade, um divisor de águas na minha vida. Eu sabia que eu ia concluir a minha graduação trabalhando. E o mais importante, trabalhando naquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei, que era a unidade de terapia intensiva. Com todo o suporte de uma equipe, sabendo que eu seria contratada formalmente, que eu receberia já um salário de gente grande, um salário de profissional e não mais um salário de estagiária. E foi em detrimento de um problema de saúde dela, mas que para mim foi muito gratificante porque ela pensou em mim, ela lembrou de mim e fez essa indicação para que eu a substituísse. Só que eu ainda não estava formada, eu não havia colado o grau, eu não tinha o registro no conselho. Então, como é que eu iria assumir, um mês antes da minha colação oficial, um cargo tão importante, sabendo que eu chegaria na unidade de terapia intensiva sem a presença dela e que eu seria a responsável, que eu faria o que ela fazia até então e que eu teria agora estagiários trabalhando comigo. Então foi uma mudança muito brusca na minha vida, muito rápida, muito de repente, apesar de que era o que eu mais desejava, mas no momento que as coisas acontecem, às vezes a gente não se sente muito preparada para isso. Só que naquele momento eu me vi diante de um grande desafio. Assumir um cargo como nutricionista e ter estagiários trabalhando comigo e mudar totalmente a minha posição profissional. Que na verdade o que mudou foi apenas o título. Agora eu era uma nutricionista, mas eu já fazia tudo o que um nutricionista fazia nessa unidade de terapia intensiva, só que eu tinha uma supervisão de alguém porque eu não poderia responder oficialmente por aquilo. Então, o que eu pude fazer no momento foi antecipar o meu registro no conselho. Eu fiz essa solicitação, recebi um CRN provisório, porque faltava um mês para essa formatura oficial, né, a colação de grau. Eu antecipei justificando todo esse processo de demanda, de solicitação da empresa pela minha atuação como nutricionista, e aí eu pude obter um registro provisório, e com esse registro provisório eu pude, de fato, assumir o cargo de nutricionista responsável pela unidade de terapia intensiva, tanto a geral quanto a cardiológica. E aquilo para mim foi uma imensa felicidade, porque quando eu chegava no hospital, eu sabia que eu teria autonomia para prescrever, para conversar com o médico, conversar com enfermeiros, e que eu já era uma nutricionista. Então eu pude ter a felicidade de vivenciar isso na prática, já até precocemente, porque foi antes do meu dia, do grande dia da formatura. Enquanto os colegas pensavam na festa, na beca, na comida, na bebida, eu me satisfazia imensamente em saber que, com tudo aquilo que eu iria passar da colação de grau, na segunda-feira eu estaria trabalhando. Eu iria acordar cedo, colocar meu jaleco, entrar naquele lugar que eu tanto sonhei, que eu tanto quis, que eu tanto busquei e que eu consegui. Então isso para mim era a felicidade maior do que a própria colação, do que o próprio momento de colação de grau e de formação. Era saber que na segunda-feira eu ia continuar com a minha realidade e essa realidade que eu tanto sonhei por tantos anos. 2 anos se passaram com a minha atuação nessa unidade de terapia intensiva como nutricionista. Pude amadurecer bastante as minhas práticas, aprender muito, sempre havendo reunião, discussão de caso clínico dos pacientes. Eu já tinha muito estabelecida em mim a capacidade de fazer raciocínio clínico em nutrição, que é uma coisa que atualmente eu falo bastante, eu exploro bastante, tanto na sala de aula como docente, quanto na minha própria prática em consultório. Raciocínio clínico, que é uma coisa que a gente vai falando ao longo desse workshop. Eu vou falar bastante sobre isso nos próximos dias. Então eu pude desenvolver essa capacidade de fazer raciocínio clínico independente da condição que o paciente se apresentasse. Porque vocês hão de convir que dentro de uma unidade de terapia intensiva, você encontra um pouco de tudo.
São várias as situações que levam um paciente, que levam um indivíduo a chegar à unidade de terapia intensiva. Então, são situações extremamente complexas, casos graves muitas vezes, e que a gente tem que saber lidar quanto nutricionista nessa realidade que é muito diferente do que a gente aprende na graduação. Então, nesses 2 anos eu pude lá permanecer aprendendo bastante, só que infelizmente por questões administrativas, burocráticas, começou a haver alguma instabilidade em relação à empresa que eu estava contratada. E, vislumbrando já essa situação, eu comecei a me mobilizar e já buscando outra possibilidade de trabalho, porque nessa época eu já vivia, já sobrevivia do meu trabalho, eu já tinha adquirido as coisas a partir do salário que eu recebia como profissional, como nutricionista, e nesse momento eu percebi que entraríamos em um momento de instabilidade, em que eu não sabia de que maneira as coisas iam se desenvolver. Foi quando eu comecei a trabalhar em home care, em atendimento domiciliar, por uma outra empresa. E nesse momento, foi 1 ano e meio mais ou menos, trabalhando em home care na cidade, eu pude ter a imensa experiência de conhecer uma realidade de todos os pacientes graves ou pacientes mais simples, na grande maioria idosos, pacientes também acamados, pacientes mais em um quadro de gravidade menor, que estavam internados no próprio domicílio. E eu pude além de conhecer muitos bairros na cidade que eu não conhecia, porque eu fazia essas visitas diariamente, eu pude conhecer diferentes realidades de vida, porque a partir do momento que a gente entra na casa do paciente, conhecemos realidades distintas. E nessas situações eu pude conhecer muita gente, fazer novas amizades, criar vínculos com as famílias dos pacientes que eu acompanhei durante muitos meses. Presenciei situações de recuperação, outras situações de perda, que são comuns também nesse contexto de gravidade. E aí no home care eu pude, durante 1 ano mais ou menos, aprender muito mais coisas dentro da nutrição clínica. E aí foi quando surgiu, de uma ex-professora da graduação, a sugestão de participar de um processo seletivo na universidade onde eu me formei, como professora substituta. Um contrato durante 2 anos, em que eu poderia ter contato com a docência. A docência, para mim, nesse momento, há 14 anos atrás, era algo muito novo. Inclusive, era algo que eu nunca pretendi, nunca tive interesse em atuar. Nunca foi uma área que eu colocasse no meu planejamento profissional. Só que aquela situação me fez repensar. E eu aceitei a sugestão, participei do processo seletivo e fui aprovada. Então, naquele momento, era uma mistura de angústia, com medo, com insegurança, porque o mais interessante de tudo é que eu seria colega das minhas ex-professoras. Isso, para mim, era o grande impacto, era a grande novidade. Além do fato de estar em sala de aula, lidar com alunos, com graduandos, né? Mas eu sabia que eu ia dar conta, porque eu estaria ali justamente passando, transmitindo os meus conhecimentos e, sobretudo, a minha experiência, que até então, apesar de ter 2 anos de formada, 3 anos de formada, eu já tinha uma bagagem gigantesca em todas as áreas da nutrição, praticamente, mas principalmente na área clínica. Então, as disciplinas que eu assumi ao longo desses 2 anos como professora substituta foram disciplinas da área clínica, em que eu pude, como eu falei, reencontrar ex-professores, ex-colegas que também estavam na mesma situação que eu, e poder lidar com estudantes, que para mim foi uma coisa super interessante, super contagiante, porque eu havia passado recentemente daquela situação de estudante e agora eu era professora. E isso há 14 anos atrás me fez realmente desistir de toda a atuação clínica, hospitalar e de unidade de terapia intensiva, para me dedicar 100% à docência. Então, nesses 14 anos, eu me dedico 100% à docência. Já passei por várias instituições, em 2 cidades aqui. Muita coisa aprendi, muita experiência eu adquiri. Muitos ex-alunos passaram por mim ao longo desses 14 anos. Já fui coordenadora de 2 cursos de nutrição, mas na realidade a minha grande paixão é estar em sala de aula. É poder ensinar, trocar experiência, aprender com os meus alunos diariamente. E uma coisa que eu sempre ganho ao final de cada semestre são muitos amigos. Amigos
futuros colegas que me buscam com muita confiança, com muita cumplicidade, contar suas dificuldades, seus desafios, quando começam a enfrentar o mercado de trabalho. Então, ao longo desses 14 anos de docência, eu pude perceber o nível de dificuldade que esses egressos apresentam. Como, por exemplo, muitos me procuram logo que se formam, algum tempo após a formatura, com angústias reais, com situações da sua vivência prática, medo de enfrentar a realidade, dificuldade de encontrar oportunidade na área clínica, os desafios dessa rotina que muitas vezes fazem alguns deles desistirem, mudarem de área pela dificuldade encontrada dentro da área clínica. Eu não sei se alguns de vocês aqui que estão me assistindo se identificam com essa situação, se estão passando por isso ou se já passaram. Mas é uma situação extremamente comum, extremamente presente nessa realidade do egresso de nutrição. Na verdade, de todos os cursos de graduação. Mas, como eu tenho mais propriedade para falar do curso de nutrição, é dele que eu estou falando. E é uma coisa muito comum, não é uma coisa que só você está passando, tenha certeza disso. Mas, diante da experiência minha de vida que eu contei aqui, eu acho que vocês entenderam que, na realidade, o que facilita esse processo todo é ainda durante a graduação a gente buscar se posicionar, buscar as oportunidades. Na verdade, criar as oportunidades. Estar sempre atento, fazer um networking, aceitar as oportunidades de estágio, seja elas em qual área for, mesmo que não seja na sua área sonhada, mas buscar criar essas oportunidades dentro da graduação ainda. É um processo que eu percebi e vivi na prática e entendi que é o processo determinante para que, no momento em que a gente inicia a carreira profissional, que a gente adentra no mercado de trabalho, é determinante para que as oportunidades apareçam, para que as oportunidades surjam, porque você já estava fazendo por onde esse network, essa busca, essa vivência prática dentro da área de escolha. Então isso abre portas, isso facilita e muito o seu ingresso no mercado de trabalho naquela área que você escolhe. Então, uma coisa que me moveu ao longo de todos esses anos foi perceber o quanto esses egressos, o quanto esses ex-estudantes e recém-nutricionistas têm dificuldades em se encontrar. Dúvidas das mais simples às mais complexas. Eles sempre me procuraram ao longo desses anos e me procuram até hoje com dúvidas elementares, tipo, que tipo de aparelho de antropometria, de avaliação antropométrica escolher, qual a marca que eu posso sugerir, qual o programa de cálculo de dieta que seja melhor para que ele possa utilizar na sua prática clínica. Como abordar uma determinada patologia de um paciente, que exame solicitar. E eu não vejo isso como uma falha, eu não vejo isso como um ponto negativo no sentido de conhecimento técnico. Não, eu não vejo dessa forma. Até porque todos nós, inclusive esses próprios nutricionistas que sempre me procuram, eles tiveram conhecimento técnico, conhecimento teórico na graduação. Inclusive eu tive a oportunidade de ser professora deles nessas disciplinas que têm esses conteúdos. E eu entendo que não é uma fragilidade no aprendizado, mas é uma dificuldade natural mediante a complexidade do contexto de prática clínica. Não é fácil você estar diante de um paciente que tem 1, 2, 3, 4 patologias sendo apresentadas pelo mesmo paciente, isso tudo encaixado num contexto social, num contexto de hábito, de genética, um contexto familiar, de questões emocionais que estão inseridas nesse contexto, e você conseguir linkar tudo ao mesmo tempo nesse momento e traçar uma conduta que seja eficiente para aquela situação. Então não é um processo fácil. Eu entendo plenamente as dificuldades que esses nutricionistas têm em me procurarem para solicitar uma orientação, um apoio, um suporte técnico, né? De alguém que tenha experiência prática. Então, sempre que eles me procuram, eu tento ao máximo dar o retorno que eles precisam, dar a resposta que eles buscam,
também ajudando-os a desenvolver um raciocínio para que eles tenham autonomia de fazer isso, porque eu não vou estar sempre presente dando essa orientação. Mas eu entendo que essa dificuldade toda também parte muito de uma falta de experiência durante a graduação. A falta de oportunidade, de prática clínica antes da graduação, antes da colação de grau, antes dessa chegada ao mercado, antes de iniciar a prática clínica, é um fator determinante para que esse nutricionista ele se sinta perdido, se sinta inseguro. Mas é óbvio que agora, nesse momento, se você está recém-formado, ou se você já tem algum tempo de formado, mas percebe na sua rotina essa dificuldade de lidar com a prática clínica, não há mais como voltar atrás. A gente não tem como voltar no tempo, voltar para a graduação e fazer diferente. Essa é a grande questão. Então, o que é que temos em mãos nesse momento? A capacidade de modificar esse momento presente. Quais ferramentas eu tenho que buscar? Que ajuda, que orientação, que apoio eu tenho que ter e de quem, para que nesse momento eu possa utilizar o que eu tenho em mãos. A minha capacidade, o meu conhecimento técnico, a minha pouca experiência adquirida em consultório, de que maneira eu posso utilizar isso a meu favor e tentar recuperar esse tempo e fazer o melhor trabalho daqui para frente. Então é essa, gente, a minha grande proposta, a minha grande missão com esse workshop de 4 dias, que hoje nós iniciamos com essa história da minha vida na carreira clínica como nutricionista. E nós temos ainda 3 dias pela frente com bastante conteúdo. E nesses 3 dias eu serei bem direta e bem objetiva nas questões práticas da nossa rotina clínica de consultório, diante dos nossos pacientes, diante de diferentes situações fisiopatológicas que nós precisamos ter o conhecimento, nos apropriar desse conhecimento para poder traçar a melhor estratégia clínica nutricional possível em prol desse paciente. Então, nós temos ainda 3 dias de workshop. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia em que eu fiz essa apresentação. Espero que vocês reflitam a respeito dessa minha história, de alguns momentos das passagens dessa história minha. Eu acredito que muitos de vocês se identifiquem. Então, eu espero que nesse primeiro dia eu tenha contribuído na vida de vocês de alguma maneira para que vocês possam se motivar e buscar realmente as ferramentas certas, a orientação certa para fazer desse momento de transição, graduação, mercado de trabalho, o melhor possível, com o máximo de aproveitamento que você puder. Então, nesses próximos 3 dias, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do workshop e amanhã vamos falar sobre estar preparado para iniciar a prática clínica. Será que você está? Você se sente preparado de fato como nutricionista para iniciar a sua rotina clínica? Então, amanhã a gente se vê. Até lá!